Olá pessoal, estamos voltando no nosso programa #Projetos e hoje falando sobre esse tema muito importante que é a violência e a proteção à mulher, com a doutora Michele Totina. Doutora, como a gente estava falando, é bastante importante as pessoas saberem, terem conhecimento de todo esse assunto, porque a gente percebe, nós vamos falar sobre as situações extremas, mas antes disso, gostaria que você falasse um pouco das experiências que você está tendo aí com a sua vivência profissional, de situações onde, infelizmente, em muitos lares ocorre essa violência contra a mulher, mas a própria mulher não enxerga isso. Vamos dizer que ela se acostuma com isso, ou ela acha que é normal, ou porque o pai dela era assim, e que então ela também é assim, e ela começa a aceitar aquilo como uma coisa normal, e aí não há denúncia, né? Aquilo passa a ser E isso é um problema sério, porque tem filhos, né? Nós temos vizinhos, nós vivemos numa comunidade, e isso vai com certeza gerar algum problema. E como que é essa situação de que as famílias que não enxergam a situação de violência? A maioria das famílias não enxergam, por quê? No começo do programa você falou dessa questão cultural da mulher. É cultural a mulher ser criada para servir o próximo, é cultural a mulher ser subjugada, é cultural o marido sair para trabalhar e prover a casa. O machismo é cultural, o Brasil é patriarcal ainda. Então não é que a mulher não enxerga, ela está habituada. Ela foi acostumada. Ela viu a mãe dela sofrer violência, foi o que eu te falei, a Lei Maria da Penha de 2006. Até 2006 não se falava em violência contra a mulher. Se falava em crimes normais do Código Penal, uma lesão corporal, um homicídio, uma agressão, não numa lei específica de proteção. Então a mulher não se enxergava. Para ela era normal o marido bater, era normal o marido gritar, era normal ela não sair de casa para ir para o mercado de trabalho. Então, acho que por conta... E outra, é normal a mulher ser criada para servir, é normal ela querer ajudar o marido. Ela acha que ela é substituta da mãe para o marido. Então, ela vai cuidar, ela tem o dever de cuidar. Então, não é que elas não enxergam, elas não querem enxergar. A maioria das vítimas que a gente atende, elas não querem. É muito difícil. Quando a gente começa a trabalhar com elas chegam nos primeiros atendimentos, eu quero o divórcio, doutora, eu quero me separar. Conforme a gente vai conversando, identifica situações de violência. Normalmente eu faço o quê? Até no meu escritório, eu não encaminho nem para a delegacia, eu encaminho primeiro para um psicólogo, porque ela tem que se tratar, ela tem que curar essas feridas. Só que aí você começa a contar situações para elas, ela fala, não, mas não é agressão, mas não é violência. Então elas têm essa ideia, mas ele vai mudar, mas ele faz isso porque ele gosta. Ele pediu para eu tirar a saia porque ele tem ciúme. Então é cultural. O nosso grande problema, o grande desafio na violência contra a mulher é a cultura. É mudar essa cultura, principalmente das mulheres. Entendi. Que é esse que você falou, realmente. Já é um dado histórico, né? Já tem aquele costume, já é E aí, infelizmente, as pessoas acabam confundindo até do que é uma vida normal, vamos dizer, né? De você ter a sua... apesar de uma relação de um casal, né, de ser em conjunto, cada um é um ser vivo e cada um tem que ter suas independências, né? Ninguém está falando que um casamento tem respeito. Ninguém está falando que um casamento tem que ser perfeito. Tem brigas, tem discussões. Foi o que você falou, cada um tem uma ideia diferente. Não queremos seres com as mesmas ideias. Só que tudo nos limites, sem ultrapassar, sem ofensa. Eu acredito até que isso depende muito para as pessoas perceberem quando está vendo ou não, quando elas não estão enxergando, como enxergar, perceber quando está no limite da liberdade, eu acho, né? Quando a pessoa sente que ela não tem a liberdade, porque quando é uma união de um casal que se amam, os dois têm a liberdade de fazer o que querem, mas eles estão juntos porque eles se aceitam daquele jeito, né? A gente até dou exemplo às vezes para minha esposa que ela me tem assim, com a mão aberta, como se eu fosse um passarinho que eu pudesse voar e não segurando. Não adianta a gente estar segurando. Então, se voar, deixe que voe, né? Mas não tire a liberdade, né? Não é para tirar a liberdade nem de um nem de outro.
Então, é bastante importante isso. Então, as mulheres, quando elas perceberem que elas não têm a liberdade, né, elas estão se sentindo limitadas, começa a enxergar aí uma situação não só a liberdade, eu acho que o respeito. O que é falta de respeito? Para mim é uma coisa, para você é outra. Então a mulher tem que se enxergar, por isso que o trabalho psicológico é importantíssimo. A mulher tem que se enxergar o que faz mal para mim, o que eu não gosto. Eu gosto de usar uma roupa curta, então se ele está criticando isso, se ele está implicando, para mim está fazendo mal. É uma forma de violência. Então parte muito do ser, o se conhecer. Eu acho que é a principal chave disso daí. Liberdade, respeito, confiança. A maioria das violências vem da questão da desconfiança do casal. E foi o que você falou a questão do passarinho. Minha mãe, de quando era criança, ela conta a história da areia. Você coloca uma areia na mão, quanto mais você aperta, mais ela escorre entre os dedos. Então tudo tem que ponderar. Ok, então vamos agora voltar àquele assunto que é os extremos, né, de uma situação de violência, que são, como você falou, que é já a última instância, talvez, né, que é a física. Que existem situações que chegam até a desconfigurar, ter problemas com necessidades até de cirurgia plástica. Sim. Existe uma lei própria para isso, né? Uma lei recente. Aqui no interior, já especificamente, nós não temos dados da violência, mesmo porque eu te falei, somos subnotificados. Mas na Grande São Paulo, nesses jornais de final de tarde, nós vemos violências graves contra a mulher, facadas no rosto. Teve um caso, acho que é de uns 30 dias, uma enfermeira que atearam fogo nela, ela teve uma queimadura de terceiro, quarto grau. Tem uma lei super recente, mas de 2015, que quase ninguém conhece, que o SUS autoriza a feitura de cirurgia plástica reparadora. Todo mundo sabe que o SUS não faz cirurgia plástica, só casos extremos, a bariátrica entra em alguns casos, só que agora essa lei autoriza. Então a vítima teve uma agressão grave, uma lesão que vai causar problema na estética, nem que não seja nada visível, uma parte do corpo fica embaixo da roupa, mas que para ela faz mal, que a hora que ela se olha, ela lembra daquela violência. Feito o boletim de ocorrência, o médico faz o encaminhamento para essa cirurgia plástica, o SUS paga. Então é bem legal divulgar isso daí, muita gente não sabe, infelizmente. Acaba às vezes ficando, né, com problemas sem conhecer que a lei está aí, ampara essa situação. Né? É o que eu falo, todo mundo reclama das leis do Brasil. O Brasil tem leis ótimas. O problema é a aplicabilidade dela e a divulgação. Eu acho que peca um pouco na divulgação. Sim. E tudo isso, claro, a gente sabe que com essas várias formas, né, de violência, como você iniciou falando, e que acarreta, né, na psicológica, na moral, na familiar, isso acarreta também, às vezes, se aproveitam de casais, ou a mulher ou o homem dos filhos, né, envolvem os filhos, tudo, gera um ciclo de violência, né? O que você pode falar aí desse ciclo de violência? O ciclo de violência é bem legal, ele está definido pela ONU, porque nós seguimos legislações internacionais, tanto que eu gosto de falar muito da Lei Maria da Penha, que eu acho que ela é um marco do Brasil nisso daí. A Lei Maria da Penha, ela só existe hoje por conta de uma ordem internacional, o Brasil foi multado por não ter a lei, e ele traz esse ciclo de violência. Então nós começamos com 3 fases. Tem a fase da lua de mel, que é a fase da paixão, que todo mundo ama, flores, bombons, você é linda. A fase da tensão, tira essa saia, tira esse batom, você tá ridícula, que é quando começa aquelas discussões. E a fase da explosão, que é quando acontece a agressão física propriamente dita. Então todas as relações, 100% das relações de violência contra a mulher, dos casos de violência contra a mulher, elas têm esse ciclo. E ele é viciante, ele é realmente um ciclo. Depois que o cara agrediu, ele vai lá, passa alguns dias e me desculpa, mas você viu que eu fiz isso por culpa sua, você não devia ter feito isso. Leva bombons, leva flores, pede desculpa, aí acontece de novo. A única coisa que a gente não consegue mensurar é um padrão, quanto tempo demora cada fase do ciclo. Então, às vezes, entre a lua de mel e a tensão, passam 6 meses. Tem casal que ficam 6 meses em lua de mel, tem outros que ficam menos tempo. Depende de como está balançada essa relação. Mas todas têm esse ciclo de violência. Entendi. Não falha.
E é complicado, porque por isso que precisa estar psicologicamente bem amparado, né? Porque eu acredito que até tem situações de masoquismo também, tem casais que gostam de ter esse ciclo de violência, né, periodicamente, que são situações que, claro, com o tempo isso, de uma brincadeira, às vezes pode começar com uma brincadeira, pode depois evoluir uma coisa séria. Evoluir para uma coisa muito séria. Mas aí o casal tem que estar bem preparado no sentido, cai na liberdade, troca de casais, o masoquismo, gosta de apanhar, gosta de ser submisso. Eles têm que estar bem resolvido com eles. Tem que ter essa ampla liberdade. Vamos fazer? Os dois concordam em fazer. Sim. Quando não é essa concordância formal, é agressão. E uma coisa legal, só aproveitando o gancho, você falou a questão do que passa para os filhos, isso é um outro ciclo que nós temos. A violência, ela passa de pai para filho, de filho para neto, vai sempre voltando a violência. Pense sempre na figura de um chefe. O nosso chefe nos dá bronca. Eu chego em casa, eu desconto no meu cônjuge vai descontar no meu filho menor. Então a violência, ela é enraizada, ela vai de degrau a degrau nas pessoas. Por isso que a gente sempre bate bastante nessa tecla, tem que cessar esse ciclo de violência, porque ele muda. Ele continua rodando, em algum ponto tem que parar. Interessante, é verdade. Uma coisa também que isso, a gente pensa, né, acaba acarretando, como você falou, nesse ciclo que acaba gerando um monte de gente e é uma situação onde volta naquilo e volta, que hoje em dia a gente sabe que existem as mídias sociais. Sim. E através das mídias sociais é muito fácil você publicar uma situação, você colocar para muitas pessoas verem, e às vezes pessoas fazem isso para, talvez, como uma forma de ridicularizar a outra. Sim. Ou de estar, tá me fugindo da palavra aqui, mas vingança? De vingança da outra pessoa. Pornografia de vingança. Tem esse nome. Temos esse nome, né? Recente na lei, a lei do final do ano passado, começo desse ano, que é a lei que trata não só agressões sexuais, eu tenho o nome específico da lei, que foram contra aqueles casos que aconteceram do metrô, importunação sexual. Que é a lei que trata da importunação sexual, ela traz também na alteração no Código Penal a pornografia de vingança. Que são esses casos? Volto no que a gente falou, autorização e liberdade. Estamos numa relação, eu quero filmar, os nudes são famosos, cada um tem sua liberdade, tem seu meio de obter prazer. Não cabe a nós julgarmos. Só que, na hora que eu quero separar, que eu quero pôr um fim na relação e o outro parceiro não quer, ele faz o quê? Manda para todos os contatinhos das redes sociais, publica fotos. Não precisa ir muito longe, o caso do estupro coletivo do Rio de Janeiro foi postado na internet, tiveram as fotos, os vídeos divulgados, enquadra como, nesse caso eu não sei porque não tinha relação de afeto, mas a pornografia de vingança é isso, é a divulgação de vídeos íntimos, de conteúdo íntimo, para um número maior de pessoas, como forma de coibir a pessoa, de coibir o parceiro. E tá super na moda isso, negativamente, mas tá super na moda, todos são vítimas. Infelizmente, né, a gente vê as pessoas repassando isso, né? Isso é crime. Fotos, isso é crime. Isso é bom deixar claro, é crime. Porque realmente as pessoas veem aquilo como uma coisa, né, diferente, gozado, uma brincadeira, e com a facilidade de tempo de mandar, mas tem que lembrar que isso é crime, porque poderia ser até um filho, né? Sim. Poderia ser uma só. E se colocar no lugar da pessoa, e o que vai ganhar com isso? Né? Tem nada. Palavra-chave, se colocar no lugar do outro, é empatia. A hora que a gente recebe um conteúdo, antes de repassar, pense, e se fosse meu parente? Se fosse eu gostaria que fizesse isso comigo? Então é sempre bom. E é bom deixar claro que os mais jovens têm essa mania de repassar conteúdo. É crime. Jaú não tem ainda, mas na região já tem delegacia de crimes cibernéticos, então está crescendo muito essa área do direito e tem como descobrir quem encaminhou. E todos os que encaminharam, não foi só eu recebi repassado e repassei, não interessa. Todos na linha de reenvio são punidos, de uma forma ou de outra. É importante o brasileiro ter essa noção dessa punição. Sim, importante. A maioria não tem. Eles acreditam muito no descumprimento da lei do Estado, na omissão do Estado de não coibir, mas tem punição sim.
Outra coisa que é muito interessante a gente saber, você comentou alguma coisa, mas para a gente voltar e falar um pouco mais da situação em que existe um casal mas na verdade o homem força a mulher a fazer a parte sexual. Sim. E é considerado como um estupro. Sim, é o estupro marital que a gente chama, a lei trata como estupro marital, que é qualquer forma de violência sexual quando não tem a anuência do cônjuge, quando ele não quer. Já teve casos divulgados da mulher, às vezes tem tratamento psicológico, não, psiquiátrico, que a parte medicamentosa está dormindo, ou nem está sob efeito de remédio, mas a mulher está dormindo, o parceiro mantém a relação sexual, ela acordar no meio do ato. Não, é tudo que a gente fala da história. Antigamente o casamento é um contrato, então tem esse mútuo direito e essa obrigação da mulher manter relações sexuais com o marido. Isso vem do Código lá de 1916. Tinha essa obrigação conjugal. Isso caiu com a mudança do Código de 2002 e com a evolução da sociedade. Então a mulher não precisa. 2002, que é de quando? O Código Civil de 2002, então ele trouxe essa alteração. Não precisa mais, eu sou casada. Até. Sim, recente. Perto de toda evolução, é recente. Eu lembro que a gente teve um seriado na TV Globo, ou uma novela, não lembro, que a mulher perguntava assim se o marido ia usá-la, né? Hoje você vai me usar? Ah, eu lembro disso. E não faz muito tempo. Não faz, mas mostrava uma situação real, né? Uma situação de que a mulher não estava querendo, nunca queria, mesmo porque era feito uma relação sem amor nenhum, e isso não levava a nada, mas era uma obrigação. Hoje isso daí já é um crime. Exatamente. E é importante assim frisar que a parte o pessoal da saúde pode falar melhor do que eu. Só que fora a lesão psicológica, isso pode trazer lesões no organismo da mulher. Não é só o amor, é o forçar. A mulher não tem a lubrificação necessária, então isso vai fazer mal para ela. Teve mulheres com caso de fissura. Então tem tudo isso que tem que se pensar. Traz problemas, traz consequências no corpo da mulher, na parte física da mulher, não só psicológica. Entendi. E aí eu acho que isso desencadeia também causas de violência, né? Nossa, a grande maioria das mulheres que sofrem violência, qualquer de suas formas, desencadeiam depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico. Casos mais extremos têm esquizofrenia por conta de alucinações, então traz uma gama de doenças para a mulher. Poxa vida, realmente esse assunto se estende muito e a gente até já terminou agora o segundo bloco e nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar a importância, por exemplo, da denúncia, né, que infelizmente a gente fala que tem que ter coragem, mas deveria ser uma coisa simples, né, normal, mas dá coragem para se fazer essa denúncia e muitas vezes o apoio familiar, né, que é muito importante. Então, até daqui a pouco.